Eis agora os 7 selos que a Bíblia mencionou. Cada um foi revelado como Elias nos falou. Foi o anticristo fingindo de Cristo, fazendo uma guerra na escuridão. Mas Deus reformou com Martinho Lutero. Deus mandou a águia e tirou a noiva do inferno. Sete eras da igreja é assunto já passado. Os trovões e os 7 selos já estão bem revelados. Foi o anjo forte, trouxe o livro aberto, deu ao 7º anjo as revelações. E agora eleito é somente crer e deixar o mundo com as suas interpretações. O irmão Brana trouxe a noiva, a fé de arrebatamento. Os milagres e os sinais não preocupam no momento.
só a perfeição para subir ao céu, e a revelação já rasgou o véu. Glórias ao Senhor, não é coisa ao léu. Esta é a verdade que está doce como mel. Glórias ao Senhor, não é coisa ao léu. Esta é a verdade que nos leva para o céu. Amém. Vamos cantar um cântico até que os irmãos preparam ali, irmão. O 108. É o número 108. A copa já está aí, irmão? Já pegou a copa? Então canta. Não é o 100, eu ia cantar outro hino aqui. Não, já com a copa já canta. Quando chegou esta mensagem no Brasil, a opressão sobre os eleitos então saiu. Quando soou, mudamos do batismo, do denominacionalismo e da trindade também. Revelação, muita devoção, com muito amor. A liberdade para as águias do Senhor. Vamos sair, vamos subir, era o som, pois o toque da trombeta e o alarido era tão bom. Uma luz gloriosa estava encoberta, não percebíamos, era sobrenatural. Os 7 selos estavam todos revelados, sol agora está brilhando entre a noiva sem igual. Jesus falou para o profeta um segredo: a minha esposa vai desvendar este enredo. A Laodiceia me colocou pra fora, mas o compromisso agora é somente com os eleitos. Não tem mistérios entre a esposa e o Senhor. Rasgou o véu, mostrou o céu com muito amor. Abriu os selos e os trovões estão em cena. Do quartinho lá da tenda veio assim, diz o Senhor. Terceira etapa é uma visão profética, onde os mistérios já foram revelados. Pois quem não crer na abertura deste selo ficarão em desespero nas etapas já passadas. É a última voz, é a última chamada.
Aquela nuvem foi o último sinal. Não há mais trombeta nem profetas prometidos. Só o povo escolhido viu a luz celestial. Não há mais trombeta nem profetas prometidos. Só o povo escolhido viu a luz celestial.
Cada gota do sangue que corria em tua face, eu também estava lá. Quando o suor caía sobre a areia quente, eu também estava lá. Quando subi ao monte com a cruz ao Calvário, eu também estava lá. Quando na cruz gemia, seu corpo doía, eu também estava lá. Sou eu quem inspira a igreja na terra, a mensagem levar. Sou eu quem estou ao seu lado quando estás a chorar. Mas não desanimes, porque muito em breve eu vou te levar pra junto de Cristo, com a igreja querida, pra sempre estará. Cada dor que curava, cegos que enxergava, eu também estava lá. Quando foi batizado e da água saí, eu também estava lá. Quando ressuscitou e subiu para o céu, eu também estava lá. Como línguas de fogo enchendo a todos, eu estava lá. Sou eu quem inspira a igreja na terra, a mensagem levar. Sou eu quem estou ao seu lado quando estás a chorar. Mas não desanimes, porque muito em breve eu vou te levar pra junto de Cristo, com a igreja querida, pra sempre estarás. Sou eu quem inspira a igreja na terra, a mensagem levar. Sou eu quem estou ao seu lado quando estás a chorar. Mas não desanimes, porque muito em breve eu vou te levar pra junto de Cristo, com a igreja querida, pra sempre estarás. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muito são fortes tentações, assaltar-me bem. Combatendo todo o bem, Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha de atacar, Ele me protege
nunca irei desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divino poder. Se prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de quem temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. No dia 31 de agosto de 2008, tivemos a mensagem com o pastor Osmar Rodrigues Costa, onde tivemos a tremenda mensagem intitulada Ministério de Testemunho, Atos 1, versículo 8. Nós ouvimos sobre a palavra de Deus que não haverá mais etapas. O profeta, o irmão William Marion Branham, teve 3 etapas. E a terceira etapa, o qual foi a revelação dos 7 selos, os ungidos dos últimos dias, voz de Deus 262. O irmão Branham diz, a terceira etapa, ela é a última. E a esposa de Cristo também tem 3 etapas. E a terceira etapa é a última etapa. As 3 etapas que cumpriram com o irmão Branham, cumpre conosco, com a esposa de Cristo. Amém? E hoje estamos no tempo da terceira etapa, com a esposa de Cristo. As pessoas, elas querem olhar para o que Deus fez e o que Deus vai fazer, mas elas não podem ver o que Deus está fazendo hoje. E sempre Deus é o grande eu sou, é hoje. Nós temos que observarmos o que Deus está fazendo hoje. E nós vimos que no tempo do profeta, o Cordeiro havia deixado o trono de intercessão. Isto quer dizer o quê? Quando o Cordeiro deixa o trono de intercessão, o que acontece? A porta da graça se fecha. A porta da graça havia se fechado. Por quê? O Cordeiro saiu do trono. Mas, quando cremos na revelação dos 7 selos, mostra uma coisa muito importante. Mostra que estávamos dentro. Mas, se nós rejeitarmos, mostra que estávamos fora. Em 1963, a porta da graça se fechou. O Cordeiro saiu do trono, se converteu em leão, revelou os 7 selos, abriu o livrinho. Mas quando a porta da graça se fechou, o eleito estava dentro. Porque o eleito crê. Mas quem não crê, quer dizer que quando a porta da graça se fechou, aquele que não crê estava fora. E nós hoje somos uma testemunha dos 7 selos
selos revelados. Somos uma testemunha dos 7 trovões revelados. Jesus disse: ser-me-eis minhas testemunhas. E nós estamos aqui, o pastor Osmar está testemunhando que a terceira etapa se cumpriu, o qual foi a revelação dos 7 selos. Amém? E o irmão Branham diz: os eleitos, predestinados, estávamos, nós como eleitos, predestinados, estávamos no irmão Branham, assim como nós fomos predestinados em Cristo e estávamos no Calvário. Agora, nós como eleitos, predestinados, nós estávamos no irmão Branham quando ele cumpriu a terceira etapa. O irmão Branham disse: Senhor, que as pessoas recebam esse ministério de testemunho. Amém? E nós recebemos e somos testemunhas. Que Deus veio numa nuvem sobre o monte pôr do sol e cumpriu o 7º selo. Nós somos testemunhas que Deus cumpriu Apocalipse 10, 1-7, quando Deus veio em carne humana e se manifestou no 7º anjo, irmão William Marion Branham. Amém? Glória a Deus. Logo, na quinta-feira, no dia 4 de setembro de 2008, o pastor Osmar pregou uma mensagem, olha que gostoso isso, o título: O Livro da Noiva. E na mensagem pregada pelo irmão Branham, o único lugar, parágrafo 201, o irmão Branham disse: Deus os tem pré-ordenados e os tem colocado no livro da noiva. O livro é o corpo da esposa de Cristo. E nós somos pré-ordenados neste corpo. E sermos pré-ordenados não quer dizer escolha nossa. Ser pré-ordenados quer dizer escolha de Deus. 212, o único lugar. O irmão Branham diz: os luteranos foram os pés, os Wesley as coxas, os pentecostais os ombros. Porém, agora temos chegado à cabeça, a pedra de coroa. E na era da noiva, ela tem o seu livro, e a noiva está redimida dentro deste livro. Glória a Deus. É o livro da noiva, porque os selos foram revelados para ela. Por isso que é o livro da noiva, porque Deus revelou o livro, Deus abriu o livrinho para ela. Somente ela crê. É o livro da noiva, é o livro aberto, é o livro que contém a revelação dos 7 selos, aonde os nossos nomes foram declarados. O irmão Branham diz que quando os selos foram abertos, houve uma chamada de nomes daqueles que são pré-ordenados neste livro. Por isso, quando você ouve a revelação do livro da noiva, dos 7 selos, dos 7 trovões, você diz amém, porque você estava nele. Amém? No sábado, o pastor Osmar pregou uma mensagem no dia 6/9/2008, a mensagem Atrás do Véu, Hebreus 9, 1-4. Na mensagem pregada pelo irmão Branham, Desvelar de Deus, parágrafos 87 e 88, o irmão Branham diz, escute: os profetas eram Deus, isto é, a carne, onde Deus estava velado, como Jesus disse, eram deuses, porque a palavra estava neles.
E durante 6 eras, não puderam conhecer atrás do véu os mistérios que estavam atrás do véu. Não se conhecia nada de novo nome, de 7 trovões, de 7º selo, de 7 selos. Nada. Era algo misterioso, estava lá atrás do véu. Durante 6 eras. Mas no tempo da 7ª era da igreja, quando veio o irmão William Marion Branham, o 7º anjo, ele tomou o véu dos mistérios e rasgou e abriu o livrinho para nós e revelou os 7 selos, os 7 trovões revelados dentro dos 7 selos. Glória a Deus, atrás do véu. Na primeira vinda do Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, na sua 3ª etapa, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E na segunda vinda, o véu dos mistérios foi rasgado. E tivemos a revelação dos 7, não dos 6, dos 7 selos. O profeta, irmão Branham, temos que ver, o profeta era um véu, mas a palavra que estava dentro do véu era Deus. Se você olhasse no véu, você via Jesus, mas se você olhasse atrás do véu, você via Deus. Se você olhasse no véu, você via Brana, mas se você olhasse atrás do véu, o que estava por dentro da carne, você via Deus conosco. A palavra era a palavra de Deus em um homem, e chamava-se Brana. Sempre é Deus. Irmão Brana diz, sempre é Deus, a palavra, a palavra, a palavra. Deus não muda a sua natureza, somente muda de máscara. Era a palavra usando a máscara de Jesus. Mas nesses últimos dias, Deus não mudou a sua natureza. Era a palavra conosco novamente, mas ele mudou de máscara. Tomou a máscara, colocou a máscara de William Marion Branham. Amém? E hoje, no tempo da noiva, Deus trocou de máscara. É a palavra novamente, usando outra máscara, no ministério da esposa de Cristo. No Desvelar, parágrafo 104, o irmão Branham diz, eles podiam ver somente um homem, mas, olha que gostoso, irmãos, mas os predestinados viam Deus. Você pode olhar para este púlpito e ver somente um homem, o pastor Osmar, mas os eleitos, os predestinados, veem Deus conosco. Deus abençoe, irmãos. Agora, eu espero que isto infiltre profundamente como nunca antes, até que você obtenha isto. Veja. Now, notice, if God only requires you to go to church, Cain was just as Abel was. Agora observe, se Deus unicamente exigisse que você fosse à igreja, Caim foi tão justo quanto Abel. Caim construiu um altar ao Senhor. Você diz, bem, irmão Branham, eu não somente faço isto, mas eu faço sacrifício. Eu contribuo às missões estrangeiras e eu... Estas coisas estão bem, mas Deus requer mais. Você pode contribuir para todo mundo, né? Até no estrangeiro.
mas Deus exige mais. Deus exige que você creia que os 7 selos foram revelados. Amém? Este é o sacrifício de Abel. Deus exige mais. Você tem que mostrar isto hoje, para poder Deus te abençoar. Amém. Muito bem, vamos à leitura. Vamos ler em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Grande Criador, estamos aqui dependendo do Senhor. Como filhos, estamos dependendo que a Sua palavra entre em cena e prevaleça sobre as nossas palavras. Seu pensamento prevaleça sobre nossos pensamentos. Sua doutrina prevaleça sobre a nossa doutrina. Enfim, Senhor, estamos aqui sempre na expectativa que o Senhor manifeste e fale algo que nós mesmos ainda não vemos. Nós estamos aqui para ver, estamos aqui para ouvir o Senhor dizer: abre os olhos, sou eu, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos então falar sobre mostrando suas cores. Irmão Brana, na mensagem Perguntas e Respostas, número 14, parágrafo 207, ele comenta sobre Noé, sobre os animais ali na arca, e isto forma um paralelo para o dia que vivemos e a natureza de certos pássaros para a natureza de certos irmãos e irmãs. Ele diz: e Noé soltou a pomba, porque ele achou que viu algum brilho do sol. E ele queria saber se a água havia baixado ou não. E ele soltou um corvo. O velho corvo voltou até um corpo morto. Que bom! Isso é muito bom. Vem comendo um cadáver. Então tem uns que é só você soltar um pouquinho, eles achou um corpo morto e diz: que bom! Mas o corpo já está morto, quer dizer, a mensagem é da era passada. Eles: que bom! Não importa o tempo que ele ficou assentado junto à pomba, o quanto ele ouviu a pregação de Noé. Não importa quanto um irmão fica sentado ao lado do outro que é eleito.
Um eleito assentado ao lado do outro que não é eleito. E não importa. Ele não aprende. O não eleito não aprende. Não há pregação que eles aprendam. Tem uns que aprendem fácil, outros não. O eleito é aquele que ouve, como disse o Senhor Jesus: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se a ovelha ouve a voz de Deus é a palavra. Quando a palavra é revelada, é clara, é luz, então você ouve aquela voz. Mas aqui o irmão Branham está mostrando, não importa quanto tempo fica aquele pássaro assentado perto do outro, aquele corvo perto da pomba, não importa. Ele não aprende com a pomba. Ele já tem sua natureza. Tem gente que não adianta sentar um perto do outro, ouvir. Não adianta, eles não aprendem. Eles já têm a sua doutrina. Eles já têm sua maneira de crer. Eles já vieram com isso há muito tempo. Luterano, faz quase 500 anos. Wesleyano, 200, 300 anos, por aí. Não aprende. Pentecostais, 100 anos. Povo da mensagem da primeira e segunda etapa, já tem seus 40 anos. Não aprende. As pessoas assentam uma ao lado da outra e não aprende porque já tem. Aquilo já foi feito sua cabeça, como diz aí no mundo. Fizeram a cabeça dele. A religião faz a cabeça do indivíduo, enquanto Deus faz o coração dele. É muito diferente. A religião faz a cabeça, Deus faz o coração. Porque você é um crente intelectual aqui, mas aqui você é crente verdadeiro. Deus não te faz aqui, Deus te faz aqui. 15 centímetros abaixo ou 30 centímetros abaixo da cabeça. O quanto ele ficou junto a esse pássaro limpo, ele é aquele corvo assentado ali junto ao pássaro limpo. Bons dias passaram juntos. Estamos esperando as águas baixarem. Quem sabe o corvo pensava: a hora que me soltar eu aviso. Não volto mais. Tem crente que você solta ele um pouquinho, não volta mais. Tem mulher que a hora que sai da mensagem, a primeira coisa que ela faz é cortar cabelo e pôr calça esporte. Era corvo dentro da igreja. Era um corvo aqui. Mas não adianta. Assentou junto de irmãos, de irmãs, mas não aprende, a natureza não é mudada. Natureza de corvo é corvo, você gosta de carniça. Você gosta de coisa de outra era. Irmãos, até dentro da mensagem nós temos que pensar nisso. A mensagem do profeta é a mensagem do dia. Sim, a mensagem do dia é a terceira etapa que o profeta pregou. Porque a primeira e segunda já tinha perdido o efeito quando o irmão Branham estava pregando em 1962, pondo-nos ao lado de Jesus. Ele disse: isto é aquilo que aconteceu em 1933, senhor, já terminou. Já tinha acabado. E era mesmo. Porque logo no ano seguinte começou a terceira etapa. A gente conhece por terceira etapa. Mas se fosse colocar o nome, ele saiu do trono, ficava mais diferente, que ninguém crê muito que ele saiu do trono. Mas terceira etapa todo mundo prega. Corvo também prega a terceira etapa. Senta junto com a pomba. Mas não muda, isso não muda a natureza de ninguém. Você continua com a mesma natureza. Logo que ele teve a oportunidade de mostrar suas cores, ele as mostrou. É só dar uma oportunidade para o corvo, para mostrar as cores. Vai e mostra. Bom, todos nós devemos aprender que se a mensagem... O irmão Branham pregou assim, ó, se você está numa igreja que crê que não pode beber, não beba. Não pode fumar, não fume.
Você está numa igreja, respeita aquela igreja. Você está nela. Você entrou naquela igreja, filiou-se a uma igreja. Então, se você está na mensagem do profeta e você crê que o profeta foi o 7º anjo, foi a manifestação do Filho do Homem, foi Deus encarnado, e que nele estava o nome de Deus, do dia, você deve crer nisso e manter firme, honrar isso. Não ficar brincando de igreja, não. Ficar certo. Se a igreja, a mensagem de Paulo, a mensagem de Pedro, põe as mulheres no lugar, não corta o cabelo, não usa roupa de homem. Isso está no Velho Testamento, Deuteronômio 22, 5. Mas o William Branham, o nosso pregador, o nosso mensageiro, nosso profeta, trouxe isso tão perto de nós que parece que não é Velho Testamento. Ele trouxe isso pertinho de nós. Ele diz: uma mulher com uma roupa dessa é como um sanitário desaciado. E elas põem assim: olha como que eu fiquei linda, olha o meu corpinho. Por certo, ninguém tem o Espírito de Deus, não tem outra mulher com o Espírito de Deus ali por perto para dizer sanitário. Aí passa perto dos homens. Parece que é a primeira vez que eu sou filho. Você pensa que os homens também não gostam de sanitário desaciado? São corvos que estão na igreja sentados ao lado de pomba. Meu Deus do céu. Aleluia. Mostra as suas cores. Você vai mostrar que é um corvo ou você vai mostrar que é uma pomba? E não adianta ser um corvo e pegar umas peninhas de pombo. O irmão Brana prega isso na estatura de um varão perfeito. Você pega umas peninhas de pombo e injeta. Então fica aquele corvo com umas peninhas de pombo. Eu tenho isso aqui, olha para você ver. Eu tenho esse dom. Olha, eu tenho isso daqui. Eu canto. Olha, eu prego. Olha, eu falo língua estranha. Uma peninha. Mas é um corvo. A natureza é de corvo, é de carniça, é de mensagem da era passada. Eu sei que você tem hora que até arrepia, mas a mensagem que você ouve sobre o irmão Brana ser profeta, sobre o irmão Brana ser o filho do homem, que é a manifestação do filho do homem, daquele homem, essa mensagem, ela é daquela era passada. É da era do profeta. Nós estamos hoje na era da noiva, que começou com a revelação dos 7 selos. E as pessoas não percebem, elas querem apenas aquilo. Porque esta mensagem que o irmão Brana é profeta e que batisma em nome de Jesus Cristo, não assusta ninguém. Hoje não. Assustou quando nós ouvimos através do pastor Joaquim, lá por volta de 73. Isso daí. Ouvimos então ele dizer: que é isso? Mas hoje não assusta mais. Já acostumaram. Já faz 35 anos que estamos aí pregando e eles estão todos acostumados. Profeta, batismo em nome de Jesus Cristo, já não mexe com ninguém. O que mexeu até com o povo da mensagem foi ele saiu do trono. Obra dos nicolaítas, minhas convicções, que eram as convicções de William Branham, quando ele pregou o primeiro selo, 27 e 28. Ele estava dizendo que eram as convicções dele. Muito bem. 208, perguntas e respostas número 14. Agora, mas quando ele soltou a pomba, quando ela começou a voar, ela não pôde suportar aquilo. Ela não podia ir em parte alguma. Ela não pôde encontrar nenhum descanso para as solas de seus pés. Tem hora que o eleito não vai encontrar nenhum lugar para ele. Você tem que saber que o eleito, depois que ele ouve a mensagem de Deus para este dia final, não tem outro lugar para ele descansar a sola de seus pés.
Não há nem companheirismo, não há igreja para ele descansar a sola de seus pés. Ele ouviu uma coisa superior. O corvo para em qualquer lugar. Tem um burro morto ali, o corvão já... que bom. Que culto. É de um corvo. É a natureza do corvo. Aquele pregador, mas pregou, foi uma bênção. Diz que Jesus é poderoso, curador, salvador, aleluia. Essa foi a mensagem das eras. Jesus é muito mais, Jesus é o que você não sabe. Jesus é os céus, Jesus é os trovões. Isso não querem. Mas a pomba não tem onde descansar seus pés. O eleito não tem onde descansar seus pés. Está num lugar, a coisa não está bem. E não posso parar sobre isso. Não é da minha natureza. Deixa eu voar mais. Voou, a pomba voou. Tinha muito cavalo morto. Muitas damas mortas. Muitos cavalheiros mortos. Muitos crentes mortos. E o corvo pisou sobre o... Mas que bênção! O irmão está aqui, aleluia! Mas quando soltou a pomba, não tinha lugar para pousar. A água está secando, sim, mas não tem lugar para pousar os pés. É carniça por todo lado. E o corvo gosta disso. Mas ela não encontrando lugar para pousar seus pés, e não tem o que fazer. A única coisa, deu volta. Eu vou ver se eu encontro um lugar. Me soltaram. Vou encontrar um lugar. Não encontrou. Voltou para a arca. Parou na porta da arca e disse: Profeta Noé, a coisa não está boa ainda não. Não encontrei nada lá fora. O dia que ela encontrou, ela trouxe um raminho para dizer: as águas baixaram, profeta. Tem um raminho. Mas o irmão corvo, não voltou mais. Para ele tanto faz a água baixar e corpo flutuar. Ele para em cima de um corpo e brinca. Bica, come, carniça. E para ele tudo vai bem. E entre eles existe uma ordem, você sabe que até para comer carniça existe ordem. Tem um urubu rei, é ele quem começa, ninguém começa o cadáver, senão ele tem que esperar por ele. E depois que ele começou, aí vem os outros. Ele vai, come o que precisa, aí depois os outros ficam só olhando. Aí depois chegam os demais urubus. Mas tem o rei dos urubus também. Como nós temos o rei da palavra, a pomba tem seu rei. Mas ela não pousa seus pés em qualquer lugar. E tem uma coisa: por ficar junto não aprende, nem comer. O profeta diz que você pode colocar um urubu perto de uma pomba, ou um corvo perto de uma pomba, e ele come sementinha perto da pomba, por um tempo. Mas você não pode colocar uma pomba, comer lá carniça com o urubu, com o corvo. Não pode. Porque a natureza, ela já sabe. Eu conheço minha natureza. Pensa um pouquinho aí. Quem é que conhece a sua natureza, não você? Homem, certas coisas você não pode fazer. Você não conhece a sua natureza? Você conhece, aquilo ali eu vou acabar caindo. Eu conheço minha natureza, não vou parar ali não. Eu não parar. A irmã Nelly, ela conhecia o que ela tinha sido no passado. Mas ela deu uma parada para dizer: eu vou evangelizar alguém nesse salão de dança. E deu uma olhadinha pela vidraça. Ali dentro eu posso falar com fulano, falar de Jesus para ele. Está ali dentro, vou lá falar de Jesus. Aí ela entrou.
E aquele mesmo espírito que a havia tomado naquele salão de dança e dado nome Cadillacs para ela, fez a mesma coisa outra vez, fez ela dançar. Se você entra no meu Deus, você dança. Se você parou de dançar, vai acabar dançando outra vez. Nelly começou a dançar. E quando ela caiu em si, ela estava naquele salão, ela soltou a pessoa logo e correu para a casa de William Branham. Mas ela não foi sem grandes morcegos ir atrás dela. Eu vou ter que chegar nisso aqui também. Criaturas da noite. Morcegos. Bom, às vezes você é solto só um pouquinho para ver o que você faz, mas você sempre regressará se você tem a natureza de uma pomba. Porque não tem ninguém preso aqui, todo mundo é solto. Você anda, mas você volta aqui outra vez. Ou você volta terça ou quinta, ou você volta domingo, ou você volta na ceia, mas você volta. Mas se você tiver a natureza de um corvo, olha, o mundo tem tanta carniça, e que você pode chegar e dizer, achei. Aquilo que você diz assim, o abutre diz, aquilo que você gostava, você tem que fugir disso hoje, porque Jesus te mudou. Se você gostava do vinho, da cerveja, hoje é problemático você tomar até a cerveja sem álcool, porque ela pode te levar de volta para lá. Nem olha para aquilo, já largou daquilo mesmo. Se o seu espírito era ser um mulherengo, então dá um jeito. O irmão Branham diz, tira os olhos das mulheres. Mas é difícil. O espírito da era é mulher. O espírito da era é sodomismo. Não é fácil você tirar os olhos. Mas você não é uma águia, não é uma pomba de Deus. Não tem lugar para pisar entre essas coisas do mundo. Estas coisas estão em estado de putrefação. Não serve mais para você. Não é para o seu paladar nada que eles têm. Nem para o seu olfato. Aquilo não serve mais. Você tem a natureza de uma pomba. Você não pode comer alimento de corvo. Isto é tudo. Isso simplesmente não digerirá. Isto é tudo. Amém. 218. Vamos caminhar um pouquinho. Perguntas e respostas número 14. Você vê, pode-se tirar alguma mensagem para a terceira etapa de 1961? Está aí. Pode-se tirar, pode-se aplicar. Tem tanta coisa boa. Ele diz, ouçam, não importa quão escura seja a noite. Pode estar tão escuro até o ponto de você poder senti-la. Você poderia levantar suas mãos assim e não ver nada de modo algum, porque tudo está trevas. A menor partícula de luz que aparecer desmascarará aquelas trevas. A menor partícula. Se um crente tem a luz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. O que ele está dizendo? Aonde você chegar, vocês podem ser a menor partícula de luz. As trevas vão embora. A hora que você chega, as trevas vão embora. O seu palavreado é diferente das trevas. Você é luz. Você conversa em luz. Suas palavras podem ser cridas, porque existe luz nas suas palavras. A menor partícula de luz que aparecer desmascarará aquelas trevas. Com certeza, esta é a maneira que a vida atua na presença da morte. Esta é a maneira que o certo faz na presença do errado.
Esta é a maneira que a fé atua na presença da dúvida. Ela a manda embora. A fé diz para a dúvida: vai-te. Eu creio na palavra. O diabo diz: você vai morrer. Vai-te, Satanás. Jesus me ressuscitará. Você vai morrer. Ele me deu vida. Você sempre tem algo para poder responder ao diabo. Você vai mostrar suas cores. Ao soltar você um pouquinho. Ninguém está aprisionado comigo no meu ministério. Você é livre. Mostre suas cores em casa. Mostre suas cores no trabalho. Mostre suas cores na rua. Aí você diz: olha o vestido dela, cheio de cores. Aí o pastor mandou mostrar as cores. Mostra suas cores. Aí sai lá, os homens estão assoviando, mexendo com você. Existe algo atraente? Tem alguma coisa em você que atrai a presença do mundo? O cristão, a cristã, não tem nada que o mundo gosta. Lugar algum gosta. Jesus estava na festa de Simão, mas você pensa que eles gostavam de Jesus? Chamou Jesus para criticar dele. Mas eles apanharam até. Que uma prostituta chegou lá e lavou os pés de Jesus. Irmão Branco diz: eles deixaram Jesus fedorento num canto, porque eles tinham que ver. Esse homem foi convidado, então vamos lavá-lo aqui. Punham a água, já lavavam os pés dele, davam um ósculo nele. Ali tem a cadeira, pode assentar à beira daquela mesa. Não, eles convidou Jesus e chegou lá, não pôs água para lavar os pés dele, não deu ósculo nele. Você já foi convidado em algumas festas dessas? Até eu não gosto muito dessas, eu gosto mais de festa de pobre, que entra todo mundo. Vocês me desculpem, que vocês podem fazer da maneira que vocês desejam. Mas festa de pobre entra todo mundo. Mas a festa de mais ou menos já precisa de cartãozinho. E se não chegar lá, não entra. Mas eu sou de perto da noiva, do noivo, somos conhecidos. Cadê? Cadê o cartãozinho? Tem hora. Isso aqui é o Osmar que está falando agora. Gosto muito de festa de pobre. Casamento pobre, que tem só um bolinho, uns biscoitinhos, um salgadinho, um churrasquinho. Ó, pastor, isso é casamento pobre. Já viu, não é casamento de pobre. É por isso que aí começa a selecionar a multidão. Esse daqui pode ir, porque tem. Para quem eu não dei, não entra. Na verdade, isso daí até Jesus, ele sofreu o vexame com cartão e tudo. Pode entrar, sou convidado. Simão me convidou. Entra. Cadê a água para lavar os pés? Não, pode entrar, não precisa não. Cadê o meu ósculo santo? Quem vai beijar essa face queimada? Eles estão procurando beijar faces rosadas, bochechas cheias. E muitas vezes cheias de cosméticos. Meu Deus do céu. O povo da mensagem, os crentes da mensagem estão andando de marcha ré. Estão voltando, não para a palavra original, não para a mensagem de Paulo, de Pedro, mas voltando para Roma, voltando para o mundo, voltando para religiões modernas.
Aleluia. 219. Como pode a noite permanecer aqui quando o sol está brilhando? Está abençoando. Para onde vai a noite? Ela não existe mais. O que aconteceu com a noite? Onde estão aquelas trevas neste tabernáculo cerca de 12 horas atrás? Onde estão aquelas trevas que foram congeladas dentro destas paredes aqui? O profeta pregando, provável que estava falando de manhã. Elas se desfizeram. Por quê? A luz chegou. Onde estavam as trevas que o Cordeiro estava no trono? A luz chegou, os selos foram revelados. O próprio Cristo, que é a luz do mundo, ele chegou. E as trevas, onde você não podia ver, selos revelados, trovões, novo nome, terceira puxada. Olha que Cristo chegou. No monte pôr do sol, raiou a luz, acabou as trevas. Agora não precisava do profeta de Deus ficar copiando os batistas. Não precisava de ficar copiando os outros. Deus entrou no quartinho, a luz chegou. Deixa a luz entrar no quarto. Nesse quartinho do seu coração, onde tem um lugar que é conhecido como alma, e é o lugar que Deus fez para ele morar. Deixa ele chegar ali para você ver. Vai raiar a luz. Você conhece os trovões? Não, estou em trevas então. Você sabe do novo nome? Não, então estou em trevas. Você sabe que o Cordeiro saiu do trono? Não, então estou em trevas. Você sabe que quando William Branham pregou o primeiro selo, o intervalo, a brecha entre as eras e os selos, você sabe quando ele pregou isso? Se foi as trevas, se foi aquilo, eu não sabia, agora eu sei. Eu não tinha esta luz, agora eu tenho. A luz chegou. William Branham diz no 190 perguntas e respostas sobre os selos, ele diz que aquela luz que chegou no quarto, naquele quartinho, disse que quando o Cordeiro toma o livro, ele converte em leão e ele não é mais mediador. Aconteceu naquele dia. William Branham estava pregando a 9ª mensagem. À noite ele pregava a 10ª mensagem, que era o 7º selo. E ele já estava avisando aquele quartinho, a luz chegou ali. Aquela luz era Cristo. Se você tem os selos revelados, você tem Cristo. Cristo é os selos. Nós sabemos disso, gente. Cristo não é apenas aquele Deus salvador das eras, aquele curador. Não, tudo isso ele já fez. Cristo é o que você não sabe. Cristo é 7 selos revelados, divinamente revelados ao 7º anjo. Agora, foi tão bem revelado que o 7º, vou repetir isso. William Branham diz, o 7º selo traz Cristo de novo à terra. Alguém está esperando Cristo vir na terra? Não. O 7º selo trouxe Cristo na terra. Paulo representava o primeiro selo, Branham representava o 7º. E foi Branham quem trouxe Cristo na terra, porque Cristo estava lá em cima do monte pôr do sol. Mas quando pegou William Branham e levou lá para cima, aí tinha como Cristo vir, porque o 7º selo representado em William Branham trouxe Cristo para a terra. Ele esteve aqui, o Cristo esteve na terra, entre os homens, na revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. Amém. Deixa eu ir rápido aqui. Como pode? O que aconteceu com a noite? Se foi? Onde estão aquelas trevas? Elas se desfizeram. Por quê? A luz chegou. E quando a luz chegou, as trevas tiveram que partir. Amém? Agora eu leio um versículo desse, você diz, mas o que tem a ver com isso? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, pois ele é luz. Se eu sou filho dele, eu sou luz.
Ele é luz, ele anda em luz. Se eu sou filho dele, eu ando em luz, você anda em luz. O que é luz hoje? Revelação dos 7 selos é luz. Não tendo a revelação dos 7 trovões, não tem luz. A pessoa não tem luz, não tem comunhão uns com os outros, não tem jeito de ter comunhão uns com os outros. Falta essa luz. Oh, que vontade de ter uma comunhão com as pessoas, com esta luz. Mas você, para ter comunhão com elas, você tem que ter trevas. Por quê? Porque são criaturas das trevas. Você tem que ter trevas para andar com elas, você tem que ser barata para andar por ali. Escuta aqui mais uma vez. 220. Perguntas e respostas, número 14. Tome as criaturas que perambulam pela noite. Essas coisas eu começo a ler assim, eu começo a ver criaturas. Homens e mulheres também. Você diz, eles não são criaturas, foram criados por Deus, sim. Hoje são filhos. Filhos é diferente. Os filhos têm luz, os filhos ouvem a voz. Aqueles outros, então não são filhos. Parece. Você olha em Caim e pode dizer assim, ó, que filho Adão e Eva têm. Que grande filho. Porque ele parecia mais uma besta. O profeta diz que ele, Caim, tinha uma natureza animalesca. É o tipo daqueles homens que tem a natureza animalesca, que bate nas mulheres, espanca seus filhos, com a natureza animalesca. E tem seres humanos que são piores que animais, mulheres que dão luz a filhos e não controla esses filhos, não toma conta deles, não os ama, não os cria da forma correta. E aquelas que jogam no lixo. Chamaria isso de mãe? Não. Mas tome as criaturas que perambulam pela noite, baratas, besouros, bichos e coisas. Deixe o sol nascer. Ou deixe uma luz brilhar. Observe como eles correm para o escuro. Irmãos, 7 selos foram revelados. Você vê as baratas, os besouros, correndo tudo para a primeira e segunda etapa, escondendo nas trevas. Lá não tinha luz. A luz veio no quartinho em 1963, 28 de fevereiro. Mas olha as baratas, irmão bicho, irmã barata, irmã besouro. O sol nasceu, a luz raiou, os selos foram revelados. Oh, os selos trouxe luz para a igreja. E você não vê uma coisa desta? Mas deixa o sol nascer, eles correm tudo para as trevas. Eles chegam a dizer assim, olha, esse negócio fica falando muito em trovões, aí vocês tomam cuidado. Por quê, besouro? Por quê, barata? Ô, irmão bicho. Bicho que o profeta está falando aqui, não é que eu estou falando, é bicho. Irmão bicho. Por que fugir? É luz. É a barata que se esconde. A hora que tudo está em trevas, se você perceber o tempo que dá barata na sua casa, apaga a luz. Você pisa nelas. Ah, fica dentro de casa assim, ó. Acende a luz. Esconde tudo. Os trovões foram revelados. Olha o irmão barato. Esconde tudo, foge tudo. E um avisa o outro, não sai lá agora não. Não vai lá agora não, fulano está aí. Não encontra com ele não. Cuidado com o CD dele. Cuidado, não escuta. E fica tudo na toca. Irmão barata, a luz chegou. Esta é a maneira que é com o evangelho. Quando eu prego, eu tenho que ir para mostrar. William Brandt disse, é a mesma maneira.
que é com o Evangelho. Quando isto brilha, quando a luz raia, quando os selos são mostrados para nós, revelados. Eu nunca vi isso. De 2000 para cá que eu fui ver, com a Bíblia na mão, com mensagem na mão, nunca vi. Mas com a Bíblia na mão, eu nunca vi batismo em nome de Jesus Cristo. Se não tivesse a mensagem profética para nós, iríamos morrer sem saber disso. Mas Deus mandou um profeta para mostrar para nós, e naquele tempo eu já vi que eu não era rato, que eu não era barata, que eu não era um bicho. Eu ouvi, ao invés de me esconder, eu ouvi. E vim à tona. Isso aqui é verdade, isso é luz. Não estou diferente, não estou escondendo hoje não. Terceira etapa, isso é o ministério da noiva de Jesus Cristo. Ela tem que sair e pregar, ainda que muitas baratas escutam, muito irmão rato. Que não é o que você conhece também não. Aleluia. Como é que capta? Aleluia! Observe como correm para o escuro. Eles não querem a luz. O lugar que todo mundo está nos vendo é esse lugar. Terceira etapa, Cordeiro saiu do trono. A era da graça terminou. Ele diz, o que é isso? Loucura! Deus teve um novo nome no entardecer. Porque ele teve um nome no amanhecer e um no entardecer. No amanhecer foi para salvar, no entardecer foi para revelar. É isso que você precisa. Você não precisa de um nome Brana para você ficar de joelho pedindo para Brana, não. Você tem que ter revelação para isso. Você tem que ter luz do assunto. Para que vai que vem esse nome? É sete, é fim, veio para te levantar, veio para te posicionar, veio para mostrar para você o que você deve fazer, crer no que Deus fez através dos sete nesse dia final. E deixa as baratas correr. Se você falar, o último eleito entrou, tem um monte de barata que corre. E nós já vimos até pastor barata. É só falar, o último eleito entrou, diz, que é isso? E diz, não escuta ele não, porque ele diz que o último já entrou, vai entrar ainda. Mas foi o William Branham quem diz no quarto selo, parágrafo 60, quando a última semente eleita entrar, a coisa será revelada. William Branham não diz quando a última semente entrar, vai dar o arrebatamento. Não, William Branham estava pregando a mensagem do dia, porque o arrebatamento não era no dia do William Branham. No dia de William Branham era a vinda. Aqui agora que é o arrebatamento. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu terminar aqui. Meu Deus do céu. Quando isto brilha, o que acontece com aqueles que desejam te chamar de santo rolador? O que acontece com aquelas pessoas que te criticam quando a luz brilha? Elas fogem para as trevas, o mais quieto que elas podem ir. Por quê? E você sabe, lá fica na tucaia. Apagou, ele manifesta. A hora que você diz, não, o cordeiro ele não saiu do trono, não, ele está no trono. Aí a baratada chega tudo assim. Os ferrãozinhos dela, o bigodinho dela, para jogar assim, aquele bigodinho. Eu disse que agora o cordeiro voltou para o trono, as baratas dá certo, os ratos, passa por ali, mas acende a luz, o selo foi revelado, o cordeiro saiu do trono. Barato sai tudo correndo. Guarda até seu bigode. Aleluia. O que acontece com aquelas pessoas que criticam quando a luz brilha? Elas fogem para as trevas o mais quieto que elas podem ir. Por quê? Eles são filhos da noite. Mas os filhos do dia andam na luz. Como na luz Cristo está. Você é filho da luz. Filho da luz não é filho de 6 selos. Filhos de 6 selos é filhos da treva. Filhos da luz é filho de 7 selos revelados. É saber nomear o sétimo.
É saber dizer quem foi o sétimo selo. A vida inteira fica assim, o sétimo selo é Cristo. É Cristo, por certo que é Cristo, mas é Cristo em brana. É sétimo selo, é Cristo em brana. Porque foi Ele quem trouxe Cristo de novo à terra. Ele subiu no Monte Pôr do Sol, e do Monte Pôr do Sol, os anjos pegaram ele, levaram lá para aquela nuvem de anjos, e de lá ele desceu trazendo Cristo na terra. O sétimo selo o traz na terra novamente, foi o que trouxe. Agora eu estou aqui para mostrar que é isso que aconteceu. Este é o meu ministério, é o ministério da esposa de Cristo. Dizer para você que é isso que aconteceu. Cristo desceu na terra em 1963. Alguém diz, aquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 24, 36. E estão batendo naquilo, aquele dia e hora ninguém sabe. Ei, não sabia, eu sei. Porque ninguém sabe, não sabia, não podia saber, nem William Branham podia saber. Ele nem sabia que Cristo estava naquela nuvem. E ele subiu até lá. Mas depois ele desceu de lá. E aquele era um mistério, não podia falar. Ele trouxe Cristo novamente à terra. Amém. Você é filho da luz? Ou você é filho da mãe? A luz é o pai. Se você não é filho da luz, você é filho da mãe. E a mãe é exatamente as trevas. Você é filho da mãe, das trevas. De quem não sabe que os selos foram revelados. Não sabe nem que o sétimo selo era o irmão Branham. Era o mistério do dia. Primeiro selo, 33. Os mistérios de toda a Bíblia é unicamente o ministério do sétimo anjo. Ali estava o sétimo anjo mostrando o mistério de toda a Bíblia. Qual é o mistério da Bíblia? Sétimo selo, dia e hora da vinda do Senhor, que ninguém sabia. Ali estava o ministério de William Branham trazendo isso tudo na terra. E então, nós somos os filhos da luz pela graça de Deus. Então, quando as luzes brilham, nós agradecemos a Deus e andamos com os nossos olhos abertos. Tem luz, aonde eu piso, não estou pisando em gelo fino. Alguém diz, pregar 7 trovões é pisar em gelo fino. Pisar em gelo fino era no tempo que o irmão Branham não sabia o que eram os trovões e os selos. Isso era pisar em gelo fino, até era perigoso para William Branham. Foi tão perigoso que ele teve que voltar ali mesmo. Ele voltou e corrigiu o que ele tinha pregado antes. Esse que é o perigo. Mas depois que William Branham diz, eu leio Laodiceia 38, que o sétimo anjo veio fazer isso. Ele já converteu nossos corações através das revelações contidas nos 7 selos. E o que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Toma isso, engula. Não fica na boca, não. Na boca é gostoso. Engula. Viva esta mensagem. Nós agradecemos a Deus e andamos com nossos olhos abertos, olhando para as coisas que você não pode ver com os olhos naturais. Esta é a hora que vivemos. Nós estamos olhando para as coisas que não podemos ver com olhos naturais. Hoje, até a mensagem do profeta, você lê os olhos naturais, já dá para ver o que é 7 selos, 7 trovões, terceira etapa. Mas há 35 anos atrás, não sabia disso não, filho. Não sabia. Claro, como sabemos hoje, não. Mas graças a Deus, porque chegou a luz e mostramos nossas cores. Na luz se mostra as cores. É isso que eu sou. Vocês querem? Eu tenho o que dar. Pedro diz, o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo anda. Agora eu tenho também para te dar. Em nome de Jesus Cristo, veja. Pedro foi para curar paralítico e eu para cego. Cego que não vê os selos revelados, cego que não vê a terceira etapa, cego que não vê o que o cordeiro saiu do trono e converteu em leão. Veja! Agora isso é só para filho. Se você é cego, veja. Aí você vê essa revelação, isso é filho.
Aí você anda nessa luz, nesta revelação. Obrigado, Senhor, por este momento de podermos estar em sua presença, de vermos estas coisas que são gloriosas para o ser humano. Obrigado por essa luz, a luz que é a palavra, a revelação é luz. A revelação trouxe Deus em cena, mostrou Deus em carne para nós. Isto é o desvelar de Deus que o seu profeta pregou. O Senhor estava mostrando o seu desvelar. Era como dizer, eu estou aqui nesse homem, eu estou aqui, eu mandei um homem para vocês. Vocês não têm percebido que eu tenho mandado um homem para vocês? Uma longa porção do céu espera por todos aqueles que recebem a sua mensagem. Deus, estamos agradecidos por isto, pela revelação desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Toda a escuridão da noite é hoje só. Tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rutilar rebol. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo mundo um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Amém, amém. Vamos fazer uma apresentação agora, antes da ceia, apresentar uma criança. E irmão Alexandre e irmã Priscila. Tem o pequeno Davi. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Isto é o que nós vamos fazer. Vamos tomar em nossos braços e abençoar. Agora, os pais é quem tem o dever de cuidar. Cada um é responsável por seu filho,
de colocar seu filho no caminho que ele deve andar. Se ele desviar a qualquer tempo, aquilo não sai dele. Tem muitos filhos que não estão na igreja, mas onde eles estão aí no mundo? Aquilo ali os condena mais ainda. Eles estão no mundo e sabendo que estão no lugar errado, porque deveriam estar na igreja, estar servindo a Deus, onde eles foram apresentados. Então a gente dá graças a Deus por poder ainda trazer os filhos à igreja. Quando nós podemos trazer, graças a Deus por isso. Que chega um tempo que você não pode trazer mais, é eles que têm que vir. Eles têm uma idade que eles vão fazer a sua escolha. Então eles é quem virão. Temos que rogar a Deus que lhes dê graça. Que muitas vezes a gente vê a natureza indomável das crianças de hoje, que não está fácil. Hoje elas estão piores. A inocência de muitos anos atrás, como desse rapazinho aqui, ó, olha o tamanho que esse rapaz ficou, mas a inocência dele, há muitos anos atrás, quando você pega aí um CD que ele está... Agora, e eu dizia, é um pentecostal aqui dentro da mensagem. Olha o tamanho que ele está hoje. Era mais fácil para os pais naquele tempo do que hoje. Isso eu garanto. Naquele tempo era mais fácil. Hoje a coisa está mais feia. Os meus também, só Deus. Certo? Só Deus. Mas a gente, o que tem que fazer é entregar na presença de Deus. Ainda bem que ele ainda vem aqui, né, Isaac? Ainda bem que vem aqui. Bom, é isso aí. Vai lutando, porque tem tanta coisa no mundo que atrai a mocidade, atrai até os velhos. Os velhos estão perdendo a moral. Os velhos estão perdendo a responsabilidade. Agora você pensa bem, os jovenzinhos, que é muito criticado porque tem muita virtude, tem muito vigor. Nós, os velhos, que já estão bagaços, está dando problema. E os moços, as moças, estão novos, e o mundo oferecendo de tudo, eles estão lutando. Quem fica na igreja ainda está lutando. Agora Deus te ajuda que você não só fica, mas dê bom testemunho, dê bom exemplo. Amém? Bom, de apresentar uma criança, nós passamos uma mensagem para todo mundo, né? Muito bem. Vamos aqui. O pequeno Davi Marcelo Batista. Ó. Eu sempre digo, gente bonita traz filho feio. Agora diz que Alexandre e a Priscila é bonito. E esse menino aqui? Venceu, rompeu, hein, menino? Ó, quantos dias tem? 1 mês e 12 dias. O Alexandre está guardando, eu não guardo isso não, filho. Eu não guardo assim não, se perguntar, olha, fui no banco, perguntou a data de aniversário da minha esposa, me enrolei tudo. Tem hora que eu não sei nem a minha, filha. Se torna difícil, né? Mas aqui está. Os filhos são herança do Senhor, diz a Bíblia. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, seu galardão. Esse daqui, ele tem cara do pai. Olha o sossego. Ei, glória. Se isso daqui for a vida inteira desse jeito, que sossego, hein? A mulher vai ter que dar um empurrão nele para fazer alguma coisa. Ei, glória. Mas eu falo assim, mas o Alexandre, vocês sabem que eu gosto do Alexandre, né? Fazer que não é irmão Branda com o Jorge Smith. Né? O Alexandre é gente boa. Se ele continuar desse jeito, é gente boa. Né? Porque tolerar minha filha, levar para casa dele, cuidar dela, né? Eu vou te falar, viu? Eu ganhei.
Mas ela também ganhou, ele também ganhou, certo? E agora tem uma criança que sempre é uma bênção no lar. A gente dá graças a Deus por um filho que vem em casa. A Priscila, antes desse filho, queria ter 7. Agora diz mais nenhum. Você fica quieto. Que coisa. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Davi Marcelo Batista. Senhor Deus, te damos graças por esta criança que o Senhor tem dado à Priscila e ao Alexandre. O pequeno Davi Marcelo Batista, eu falo o seu nome nesse instante ao grande Deus, que você seja uma bênção, que você seja um filho obediente, que você possa crescer no caminho do Senhor. Seu pai e sua mãe têm o dever de te ensinar. Seja ajudado, seja protegido. A partir desse instante, receba a virtude de Deus na sua vida. Seja você uma bênção, como foi o Davi do passado em suas vitórias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Canta uma estrofe, Joãozinho. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz. Ó, vinde ao Salvador, que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Deus te abençoe, que você tenha sempre um ventre fértil e você seja um pai de vitória. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Criar filhos, mas não pode ficar sem criar filhos, não. Tem que criar filhos. É só ensinar o caminho do Senhor e deixar por conta de Deus. Mas não pode parar de criar. Só porque a era é ruim, não queria criar filho nessa era. Não, nós temos que ter pulso para tudo. Criar filhos nesta era. É difícil? É. Em todo tempo foi difícil. Agora só está pior. Mas nós temos coisas maiores do que eles tinham lá no passado. Nós temos trovões revelados, selos revelados. Acho que isso daí é o que alegra a gente, que fortalece a gente, certo? Vamos à ceia. Nós vamos ler Mateus capítulo 26, verso 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Amém. Irmãos, e tomar a ceia, você sabe que todo cristão deve tomar. Agora, é você que examina a si mesmo. Eu não tenho por obrigação de te examinar, simplesmente pregar, te advertir e mostrar para você o caminho. E Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Então faça isto por sua própria escolha. Você examina a si mesmo e continue
tomando a ceia, e quem não estava tomando, comece a tomar por uma decisão de revelação que você tem, Deus continue te abençoando. Amém? Graças a Deus. As pessoas que já falaram conosco a respeito de tomar a ceia, o que nós temos sempre dito é isso. Isto está com você. Se você está vivendo a vida cristã, vai e toma a ceia. Aqueles que ainda não foram batizados, aguardem para ser batizados, para depois tomar a ceia também. E não force as crianças a ser batizadas. Porque o problema de uma criança hoje querer ser batizada, quando ela pega seus 12, 13 anos, ela não está querendo muita igreja mais. Você deve aguardar, ensinar o caminho para elas. Não é mostrar só o batismo, achando que o batismo é tudo. E a criança depois, que pega a idade da adolescência, ela acaba indo para o mundo e fazendo coisas no mundo, sendo que já foi batizado lá atrás. Então, aguarda mais. Não é forçar a criança, mas mostrar para ela que ela tem que ter também uma responsabilidade e a idade que ela tem, ela não tem condição de responder pela vida cristã. Muitas vezes a idade, a criança está mesmo imatura para responder a uma vida cristã. Então tem que tomar uma idade melhor. Eu sei que se pode batizar crianças que já têm os seus 8 anos por aí, 10 anos. Eu estou simplesmente advertindo para que ensina essas crianças para que elas não cheguem ao batismo de qualquer jeito, porque elas terão que ter uma responsabilidade. Nós temos visto crianças aí que é uma verdadeira bênção. Tem crianças que chegam e batizam e vêm tomar a ceia e são crianças quietinhas. Elas conseguem. Parece, eu não sei se é a família, é o sangue, e que aquelas crianças, elas são mais quietas que as nossas, né, moço? As nossas, eu fico olhando assim, dou graças a Deus pelos filhos deles também, porque pode fazer isso, mas dou graças a Deus pelos meus filhos. Isso daí veio para mim para que eu possa saber controlar e ter misericórdia dos outros. Se os meus são arteiros, eu tenho mais misericórdia dos outros. Se os meus são muito santos, aí eu posso chegar o rei nos outros, certo? Mas se os meus são arteiros, aí eu tenho mais misericórdia. Foi para isso que Deus escolheu o sacerdote fraco de São Paulo, para que ele possa compadecer dos fracos. Se o sacerdote for forte, ele não compadece dos fracos. Então, assim, muitas vezes nós temos filhos nesta condição. E diáconos, pastor, obreiros, sempre podemos ter filhos mais arteiros que os outros. E quando o filho do pastor faz uma arte, o profeta diz, é porque estava andando com o filho do diácono. É bom a gente pegar esses pormenores assim, né? Mas tem hora que eu digo assim, tenho o filho do vizinho ali, andar com meu filho, e pelo que o meu filho faz, e pelo que o meu filho trata em casa, pode atrapalhar o filho do vizinho também. Porque o filho do vizinho parece que é melhor que o meu, é que lá eles não têm luta alguma, mas no meu lar tem. Porque nós temos a verdade, temos a palavra. Então tem que reconhecer tudo isso. Aí o diabo tem mais raiva de nós. Dos outros ele não tem nada. Fala, não, lá já é meu. O diabo diz, lá é meu. Certo? Mas aqui, aí o diabo, ele vai trabalhar mais. Senhor Deus, te damos graças, Pai, por esta oportunidade de poder cear, de estar na sua presença. Eu apresento ao Senhor meus irmãos nesse instante. Minhas irmãs, que preciso de Ti, esses garotinhos, mocinhas, mocinhos, e mesmo nós, os mais de idade. Senhor, cada um tem uma luta, cada um de nós carecemos da Tua direção. Derrama a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja perdão ao meu coração, perdão para meus irmãos, que eu rogo por eles, intercedo por eles, para que eles sejam também alcançados por Sua grande misericórdia da abertura da palavra. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Vamos apresentar este pão ao Senhor. É um pão asmo, está representando o corpo de Cristo, enquanto este corpo somos nós. É um pão que é água e farinha, pão asmo, próprio para você agora ter o Espírito Santo. Come o pão e tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, é o óleo, mistura com a ceia, isto faz bem para você, certo? É um grande privilégio para nós podermos tomar esta ceia. Pai Celestial, apresento a Ti este elemento, um pequeno pão que simboliza o corpo do Senhor que foi moído por nós no Calvário, e o castigo que nos traz a paz estava sobre aquele corpo, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado, Senhor, pelo que nós já temos no seu corpo, aquele corpo que sofreu na cruz, mas trouxe saúde para nós. Obrigado, em nome de Jesus Cristo, abençoamos este pão como símbolo do corpo do Senhor Jesus Cristo. Este vinho, o qual vamos tomar, apresentamos a Ti. Ele é um vinho forte, ele representa o sangue poderoso de Jesus Cristo, que já surtiu um grande efeito, limpou nossas vidas, apagou nossos pecados, não há mais pecado. O seu profeta diz, ele não pode te curar, te perdoar, porque ele já fez. Então aqui, Pai, nós temos um símbolo apenas daquilo que o Senhor já fez por nós. Estamos tomando esta ceia e reconhecendo, o Senhor já curou, o Senhor já perdoou, tudo foi feito. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo este vinho como símbolo do sangue do Senhor Jesus Cristo, que purificou toda a minha vida e a vida deste povo para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu. E lhes deu, dizendo, isto é meu corpo, partido por vós. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Enquanto você vai cear, você deve lembrar disso. É memória. Você está fazendo em memória. Por isso que há silêncio. Quando você está em memória, há um silêncio. Então você guarda silêncio, você crê no que Cristo já fez por você. Você está satisfeito, satisfeita pelo trabalho que Ele fez por você no Calvário. Graças a Deus. Vamos então agora à ceia, vamos começar. Os irmãos vão tomando a ceia, pode deixar as irmãs hoje, vai ficar para depois. Hoje vamos começar com os irmãos tomando a ceia. Você deve usar o seu tempo de uma maneira correta para poder tomar a ceia, mesmo as mães com as crianças. E temos dado a oportunidade delas tomarem ceias primeiro, mas depois não pode ficar ali conversando naquele ato. Por favor, não deve ficar gente correndo ali, andando no momento da ceia. Certo? Deus te abençoe. Pode vir as irmãs.
Um da mocidade também deve ficar aí fora. Um mau exemplo para outros, né? É momento de reverência, adoração. Esteja em memória verdadeiramente. Glória a Deus. Fazer isto em memória de mim, diz o Senhor, todas as vezes em que ceardes. Glória a Deus. Isto é meu corpo, bebei dele todos, isto é meu sangue. São símbolos, na verdade. Nós reconhecemos isto. É um símbolo apenas. Mas o símbolo é perfeito. Por isso tem que o pão sem fermento. Fermento é símbolo de pecado. E o corpo de Cristo não tem pecado. Então, o seu corpo é um corpo que carrega Cristo. Cristo está em sua vida, em você. E que esta luz se manifeste, para que todo mundo saiba que você é um filho, uma filha de Deus. Tomai e comei, diz o Senhor. Glória a Deus. Faça sempre com reverência, mesmo no seu momento de lavar os pés uns aos outros. Faça da forma correta. Coloque sempre os dois pés dentro da bacia. Não lave um pé primeiro para depois lavar o outro, que molha muito ao redor. Já lava os dois pés, depois pode tirar a toalha que você está cingido para enxugar os pés do seu irmão ou você da sua irmã. Glória a Deus. Muitos irmãos e irmãs que não têm podido tomar a ceia, por esse motivo, pelas dificuldades que se tem de não ter pastor. Pastor da terceira etapa não é fácil nos lugares. São poucos que temos aqui no Brasil para poder ajudar as pessoas. Aqueles que não têm preocupação em tirar o direito da ovelha de ouvir, de examinar, que tem uns que tiram o direito, não deixa as ovelhas examinar. Mas quem não tira o direito são ainda aqueles que estão lutando, que têm um ministério para ajudar as pessoas no local, em cada cidade ou estado deste país. Deus abençoe meus irmãos. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, lhes deu dizendo: isto é, meu corpo, partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes em que cear. Tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, a favor de vós.
Senhor nosso Deus, estamos agradecidos, ó Pai, por este momento, Pai, tão precioso de estarmos reunidos, Pai, em torno da Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra, participando da ceia do Senhor, Pai. Damos graças por isso. É uma bênção que o Senhor tem dado para cada um de nós, de estar aqui nesta noite reunidos, para ouvir essas bênçãos, participar dessas bênçãos que o Senhor nos tem dado, Pai. Abençoa cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. O que faz as pessoas chorarem e gritarem, irem adiante? O que é que há? É o Espírito Santo se movendo neles. Se eles somente pudessem perceber e o abraçassem. Abrace o Espírito Santo, creia nele, abrace-o ao seu peito. Viva corretamente, não faça nada que o impeça. Diga, ó Senhor Jesus, eu te quero, eu quero que tu permaneças por mim, eu vou permanecer por ti, Pai. E enquanto você diz, ele está simplesmente pressionando para entrar em você, ele deseja entrar aí dentro. Ele está tentando persuadi-lo a ele todo o tempo. Agora, amigos, eu sei que isso é a verdade. Eu sei que as pessoas não percebem quem é você. Cada pessoa aqui dentro pode viver acima do pecado, pode viver sem pecado, viver em Deus. Você vai cometer enganos, porém o sangue de Cristo lhe perdoará. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.